é dia de nostalgia! E no vídeo de hoje vamos falar sobre quitutes dos aniversários dos anos 80, 90. Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre aniversários antigos, mas nesse eu só quero falar das coisas de comer maravilhosas que tinham antigamente. E eu separei 15 quitutes aqui que eram essenciais nessas festas de aniversário que tinham antigamente. Mas antes de eu falar sobre esses quitutes, se a gente passar uma fome aqui falando deles, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho aqui do lado para receber todas as notificações de quando tiver vídeo novo por aqui. E também me siga lá no Instagram, @PriscilaMariottini, porque falando de quitute, falando de comer, estou com um quadro muito legal lá no Insta que se chama Experimentando, onde provo novidades do mercado ou produtinhos antigos, então tem muita comilança por lá. Mas bora falar desses quitutes aqui nostálgicos. Como eu estava dizendo, nos anos 80 e 90 haviam quitutes de festinha que eram extremamente especiais e clássicos. Quase toda festinha de aniversário tinha esses itens. E sabe aquele item que a gente deixa de comer um pouquinho antes de sair de casa, só para poder comer bastante na festa? Então são esses quitutes que separei aqui para vocês. Com certeza quem viveu nessas décadas sabe do que eu tô falando, né? Daquela fominha só de lembrar. O primeiro aqui que eu separei é o pão com carne louca, que eu gosto de chamar de pão com carne maluca, que é um simples pão francês, que naquela época era muito baratinho, porque hoje em dia até o pão tá caro, né? Era o pão francês com uma carninha com molho vermelho desfiado, e aquilo era maravilhoso. Para os aniversários de criança, geralmente as mamães cortavam o pãozinho no meio, abriam um buraco e enchia de carne maluca louca, com aquele molhinho, botava naquele saquinho tipo de pipoca e as crianças faziam uma festa. Mas as mamães não gostavam tanto assim, porque era só molho vermelho na camiseta nova da criançada, porque antigamente era assim, tinha a roupinha de ficar em casa e tinha as roupinhas de aniversário, aquela roupinha que a gente usava 2 vezes no ano para ir no aniversário do amiguinho. E um outro muito parecido com esse primeiro é o buraco quente. É claro, gente, que eu acho que os nomes mudam um pouquinho de região para região, mas é a mesma coisa. É um pãozinho, só que ao invés de carne desfiadinha, é carne moída. Então o pessoal colocava um pedacinho de tomate, muita gente colocava pimentão também. Então eles pegavam pão francês, abriam o buraquinho e colocava muita carne moída com muito molho. E aquilo era muito bom, fazia um sucesso tanto com a criançada quanto os adultos e, como eu disse, haja molho depois das camisetas. E vamos falar do assunto principal do aniversário, que é o bolo. Nessas épocas, aí nessas décadas dos anos 80, 90, o bolo era muito temático, geralmente retangular, grande e baixinho. Hoje em dia a gente tem aqueles bolos bem grandes, com vários andares. Antigamente os bolos eram retinhos, retangulares, e tinha um tema, palhaço, campo de futebol. Todos os meninos queriam um bolo clássico de campo de futebol. Meu Deus, era muito clássico. E as meninas adoravam Turma da Mônica. Eu tive Teletubbies, do Ursinho Pooh, eu amava. Nessa época começou essa fase de papel arroz. Só que o papel arroz não era tão conhecido assim e ele era mais firminho. Então começou alguns bolos com papel arroz. Eu tive um e minha tia trouxe papel arroz, eu acho, de Sorocaba. Veio de outra cidade esse papel arroz e todo mundo ficava meio assim, mas esse papel é para comer mesmo? E os bolos eram feitos pela mãe. Geralmente alguma tia ajudava a enfeitar, ajudava a cortar ali na hora. O bolo era sempre muito legal porque as mamães eram sempre muito criativas, mas tinha toda essa característica que é totalmente diferente aí de hoje em dia. E aproveitando que a gente tá falando de bolo, da mesa do bolo, uma coisa que não podia faltar ali pertinho do bolo eram as balas de coco, que ficavam naqueles baleiros bem nostálgicos, que eram coisas redondinhas, círculos assim, um maior, um médio, um menor, tinha baleiros enormes, baleiros menorzinhos, e tinha um papelzinho que era muito clássico, que era um papelzinho de franjinha, todo colorido. Geralmente a cor combinava ali, né, com o tema do aniversário, mas essas balas de coco não podiam faltar nos aniversários. Primeiro tinha esse papelzinho de franjinha, muito bonitinho, e depois teve a bala de coco no papel rococó, que dele era todo enroladinho. Mas eu tenho várias fotos que eu tô com várias balas de coco na boca e eu sempre saía comendo nos aniversários. Essa bala de coco eu amo até hoje e ela é super clássica. Me conta,
no seu aniversário na década de 80, 90, tinha bala de coco, ou você já foi em algum aniversário antigo que tinha bala de coco? Deixa aqui nos comentários qual item clássico que não podia faltar no seu aniversário aí nessas décadas. Mas voltando para o salgado, tinha o famoso bolo frio de pão, que era um bolo também retangular, gente, formatinho de bolo. Naquela época tinha um bolo salgado e um bolo doce. Nas minhas festas de aniversário, a gente nunca teve esse bolo, mas era algo muito comum nas festinhas dos amiguinhos, que era o quê? Um bolo feito de pão de forma, tipo com recheio de maionese, daí o povo colocava frango, sardinha, atum, enfeitava com batata palha, com azeitona. É engraçado de falar, né? Mas se chama bolo frio salgado. Então tinham dois bolos, um salgado e um doce. Bizarro, né, gente? O que vocês acham desse bolo salgado? Eu acho que pode rolar uma treta aí nos comentários, porque acho que o pessoal ama ou o pessoal odeia. Mas além dos bolos aí, doce e salgado, muita gente colocava também gelatina no copinho, porque dava para fazer da cor do tema. Então, se era da Turma da Mônica, tinha gelatina vermelha, tinha gelatina amarela, verde, das cores dos personagens, e também porque era uma coisa muito barata na época e muito prática. Era só as mães fazerem a gelatina. Sabe aqueles copinhos de café de plástico? Sempre tava naqueles copinhos de café de plástico e elas enchiam a mesa. Outra coisa que era super prática e também tinha era barquinho de maionese. Tem os barquinhos que a gente compra uma massinha pronta, então era só fazer a maionese ou comprar pronta e colocavam tipo azeitona, milho, ervilha, cenourinha, mexia e colocava dentro dos barquinhos. Eu amo esses barquinhos e amo fazer a versão doce dele também, que é de leite condensado com coco. Mas isso nos aniversários antigamente era super clássico. E além desses barquinhos, tinham também os canudinhos, que fizeram muita fama aí antigamente, fizeram muito sucesso. Eram canudos de massinha também que as mamães enchiam aí de maionese para os aniversários. Eram clássicos. Quem é da década de 80 e 90 com certeza vai lembrar desses clássicos e a gente amava comer. Era maionese para tudo quanto é lado. Mas agora voltando um pouquinho ao assunto do bolo, tinha o bolo comum doce, tinha o bolo salgado, mas também, aí acho que no final dos anos 90, uma coisa que fez muito sucesso foi o bolo gelado. Então, como que era esse negócio de bolo gelado para quem não sabe? Tinha um bolo de isopor na mesa, era mais para uma caixa de isopor, porque aquilo não imitava um bolo, era uma caixona de isopor, que fazia um bolo gelado, cortavam, ele era bem úmido, bem molhadinho, ele ficava na geladeira ali até o último momento de cortar o bolo, que é aquele momento bem esperado que a criançada vai na mesa, já começa a pegar os brigadeiros, já começa a enfiar na boca, e as mamães cortavam esses bolos, embrulhavam em papel alumínio e dava para as criançadas ali depois do parabéns. Era mais prático, porque a tia, a avó, a mãe não precisava ficar cortando o bolo ali na hora, né? E a criançada amava, tinha aquela caldinha bem gostosa, assim, é muito bom, eu amo esse bolo até hoje. E esse momento parabéns era muito importante, né, gente? E depois tinha o com quem será também, que a criançada odiava, mas os adultos se divertiam com a musiquinha. E esse bolo gelado fez muito sucesso, teve muito aniversário. Antigamente ele era bem assim, comum, bem básico, massinha branca com leite condensado e coco. Hoje em dia tem várias versões do bolo gelado e é maravilhoso até hoje. E até hoje quando eu como, eu lembro nos aniversários, gostinho de infância. Eu lembro que uma prima minha teve aniversário de bolo gelado e eu amei. Sabe quando você quer levar uma bolsinha assim para enfiar uns 10 pedaços de bolo gelado na bolsa? Era isso que acontecia quando eu tinha aniversário antigamente com esse bolo. Outra coisa que dava muita vontade de sair enfiando na bolsa era cajuzinho. Mas não hoje em dia, que é o brigadeiro de paçoca, não. Cajuzinho mesmo, no formato do cajuzinho, muito bonitinho, e tinha um clássico amendoim na ponta. Não era cajuzinho se não tivesse esse amendoim na ponta. Hoje em dia a gente tem o brigadeiro de paçoca, que é maravilhoso também, mas o formatinho antigamente trazia todo o charme. Era um docinho maravilhoso. Contem pra mim, vocês já comeram cajuzinho? Mas tem que ser esse no formato do cajuzinho com amendoim na ponta. E tinha criança que saía pegando o amendoim da ponta dos cajuzinhos, tá, gente?
Tô dedando aqui a criançada. Você foi uma criança que tirava o amendoim do cajuzinho? Porque olha, tinha de monte que fazia isso. Mas agora vamos falar de coisas para os adultos que tinha também na festa. Porque a gente tá falando de docinho, eu vou falar de um docinho, mas esse doce as crianças não gostavam muito. Eu gostava, que é o olho de sogra. Para quem não sabe, é uma ameixa cortada no meio, é ameixa seca com um beijinho dentro e realmente forma ali o formatinho de um olho meio bizarro e tal. Esse doce na mesa geralmente ficava meio de lado, a criança ia no cajuzinho, brigadeiro, beijinho e o bicho de pé, que eram os clássicos da época. Não tinha esse negócio de brigadeiro de ninho com creme de avelã, não tinha essas coisas, eram os clássicos dos clássicos. E os beijinhos na época, gente, acrescenta um detalhe aqui, tinha um cravinho no meio que você tinha que tirar na hora de comer. Tinha criança que engolia o cravinho e tudo. Mas, enfim, tinha esse olho de sogra, que era mais os adultos que gostavam, era um doce mais para adulto, digamos assim. E além do olho de sogra, geralmente tinha uma mesinha ali no aniversário com licor. Licor de amarula, licor de chocolate para os adultos. Sabe aquela coisa clássica, aquela licoreira da vovó, que era redondinha, bem chique, né, gente? Que daí ficavam os copinhos. Então sempre tinha nos aniversários antigamente a mesinha de licor, que hoje em dia a gente também ama tomar, né? Mas realmente ali nos aniversários infantis tinha mais coisa para as crianças que os adultos também comiam, né? Tipo salgadinho, era muito clássico ter salgadinho, tipo coxinha, quibe, bolinho de queijo, bolinho de presunto e queijo. Mas hoje em dia, geralmente as pessoas compram, né, tudo isso fora. As mães, na época, a família começava a fazer salgadinho bem antes, começava a congelar nos saquinhos, para quando chegar no dia, dar tempo de estar tudo pronto. E o pior é que elas tinham que ficar ali no fogão fritando na hora para o salgadinho sair bem quentinho. Então as mães, as tias, os pais não curtiam tanto o aniversário da criançada porque ficava o quê? Servindo docinho, fritando salgadinho, servindo salgadinho. Eu lembro que teve um aniversário meu, sempre tinha salgadinho assim que minha mãe, meu Deus, fazia um monte, coitada, tempo antes e ficava tudo maravilhoso. Mas teve um aniversário que foi muito diferenciado, porque uma tia minha trouxe uma máquina de crepe pro meu aniversário. Então a criançada pirou, porque eles estavam acostumados a ver o salgadinho, mas na hora que eles viram que tinha crepe, e assim, moro no interior desde pequena, então as coisas aqui, essas coisas diferentes são novidades. Naquela época ainda era mais ainda. Minha tia morreu de fazer crepe a noite inteira para a criançada e todo mundo ficou feliz da vida. Nesse dia eu tenho certeza que os salgadinhos ficaram de lado e foram os adultos que comeram tudo, porque a criançada mesmo queria só o crepe. Os docinhos, gente, que eu citei, também eram feitos por mãe, tia, avó, juntava todo mundo. E aqui meu pai e meus tios ficavam encarregados pelo bexigão, que também tinha muita guloseima. Aquele momento do aniversário que as crianças saem correndo, mas na hora de estourar o bexigão fica todo mundo, né? Mãozinha assim, com medo. E além dos quitutes do bexigão, às vezes ainda tinha farinha para fazer mais aquela lambuzeira entre a criançada. Mas que viveu na década de 90 e sabe muito bem do que eu tô falando. Mas voltando na parte dos quitutes, outra coisa que era bem barata na época, bem simples e gostosa, eram os canapés. Que eram pedacinhos só de pão de forma, geralmente tinha presunto, queijinho, e tinha um palitinho no meio, era finalizado com tomatinho cereja, com azeitona. Era coisa simples, para a criançada pegar e sair para brincar. Também tinha nesse, bem parecido assim, o repolho de frios. Esse é muito clássico dos anos 80 e 90 em aniversário. Eles pegavam o repolho, embrulhavam no papel alumínio, repolho cru, e enchia de palitinho. Daí tinha nesse palitinho, às vezes, presunto e queijo de tomate, salsicha, enfim, geralmente o que a criançada gostava. Mas hoje em dia é uma coisa muito engraçada. Pensem num repolho embrulhado no papel alumínio, que virava quase uma aeronave de OVNI, cheio de palitinho espetado com esses quitutes. Era gostoso, era prático, barato, a criançada amava, mas observando hoje em dia era uma coisa muito engraçada. Atualmente a gente não vê mais esse repolho de frios no aniversário, mas me contem se vocês tiveram aí um repolho de frios no aniversário de vocês.
E se vocês estão gostando desse vídeo de relembrar os quitutes das festas de aniversário antiga, já deixa aquele super like. Mas vamos para o último item aí, que eu acho que esse é um clássico até hoje. Muita gente faz, ainda tem em casamento, em aniversário, pelo menos aqui no interior tem, que é o quê? Batatinhas temperadas. Eu lembro das cenas até hoje, tá mãe, tia, avó, tudo junto, furando as batatinhas e temperando e colocando naquelas coisas enormes assim na mesa, para deixar tudo bem temperadinho. E eu acho que esse também era um item que eu devia ter falado antes, porque era mais os adultos que consumiam. Eles amavam a batatinha temperada. Para criança, era uma coisinha mais forte. A criançada gostou mesmo, era do crepe. Então a criançada ficava ali na coxinha, nos quibes, nos docinhos, porque sempre a gente pega os docinhos antes da mesa, né? Dá aquela observada no bolo, assim, maroto, e vai, docinho. Ah, deixa eu pegar uma bexiga, docinho. E assim vai. Mas essas festas aí dos anos 80 e 90 eram sempre muito animadas, regadas com música de Xuxa, Balão Mágico, Eliana. A gente corria, a gente se divertia. E não tinha essa de brinquedo em festa, não. A gente brincava de pega-pega, de esconde-esconde, tudo ali é correria no meio dos adultos. Enquanto os adultos estavam ali comendo suas batatinhas temperadas, tomando o seu licorzinho de amarula, que era clássico, a criançada tava ali passando no meio, brincando, correndo, brincando de passanel. E tinha os brinquedos do aniversariante que tinha que ficar em cima da cama, né? E quando a criança inventava de pegar um desses brinquedos que tinha acabado de ganhar, para brincar com a criançada. Meu Deus, virava uma bagunça eterna. Gente, vocês lembram dessas camas com todos os brinquedos dos convidados que a gente enfiava ainda o papel de presente embaixo da cama para ganhar mais presente, porque é o que diziam antigamente, que o papel tinha que ir embaixo da cama porque dava sorte. Gente, foi muito legal tudo isso. Esses aniversários super clássicos, eu tenho vontade de algum dia reprisar um aniversário desses dos anos 90 aí, atualmente fazer tudo do jeitinho simples que era, com aqueles isopor ali na parede dos bichinhos, dos personagens, e principalmente com esses quitutes maravilhosos que tínhamos antigamente. E o melhor de tudo isso não era só comer na hora, não. É que a gente saía sempre da festa com um pratinho, com salgadinho, batatinha temperada, docinho, pedaço de bolo, não tinha miséria. Não tinha a menor graça sair de uma festa de aniversário antiga sem os pratinhos de doces. E a gente falava, né? Levar um pouquinho pro avô, pro tio, pro irmão que ficou na casa. Surgia parente de tudo quanto é lugar nessa hora, só pra gente poder levar essas maravilhosidades pra casa. Bom, gente, eu acho que hoje é só. Eu tentei falar de todos esses quitutes de forma mais rápida. Eu acho que eu não esqueci de nenhum, né? Pelo menos aqui na região era esse que tinha. E era muito gostoso, tudo muito legal, muito simples, muito divertido. Eu tentei falar ali rápido pra gente conseguir falar essa lista completa e eu não precisar dividir em 2 vídeos. Mas me contem se aí na região de vocês, qual é a região de vocês e qual quitute era muito clássico de aniversário ali na década de 80 e 90. Porque eu acho que às vezes aí pode mudar. Todos esses eram muito clássicos, mas o crepe foi muito marcante, gente. Foi o único aniversário também que teve crepe, mas foi sensacional demais. É muito bom sempre relembrar, ter essa nostalgia com vocês aqui de domingo. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. E se gostaram, compartilhe muito esse vídeo com amigos que também são super nostálgicos. Bom, gente, por hoje é só. Um bom domingo, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!